Bom dia a todos, antes de mais, e agradeço a presença de todos neste que é o último webinar de mais um ciclo de 3 webinars organizados em parceria entre a Miranda Alliance e a Bitoc. Tínhamos tido já, este ciclo foi dedicado a questões societárias, e financeiras, mais uma vez. Tínhamos tido um primeiro webinar sobre a Constituição e o Dia a Dia Societário, o segundo sobre a responsabilidade dos administradores, e agora aqui este terceiro webinar sobre financiamento societário, suprimentos, garantias pessoais, prestações acessórias e suplementares. E esperemos que, mais uma vez, que isto permita prestar esclarecimentos, dar informação às empresas e ajudar uma melhor prática empresarial em Cabo Verde. Antes de avançarmos, queria, mais uma vez, como habitual, agradecer os apoios dos nossos parceiros, a Câmara de Comércio do Sotavento, a Câmara de Comércio do Norte, a Câmara de Turismo de Cabo Verde, a AMES, a Associação das Mulheres Empresárias de Cabo Verde, a Cabo Verde Empresas e a Associação dos Jovens Empresários de Cabo Verde. Muito obrigado pela nossa parte, pelo apoio, pela ajuda na divulgação e pela contribuição muito importante que têm para o sucesso destes ciclos, que esperamos que se voltem, que sejam repetidos. Portanto, isto marca o final do segundo ciclo de webinars. Já estamos em conversações também com a Bitoc para começar a organizar durante o ano que vem o terceiro ciclo. Portanto, já agora, se houver algum tema ou alguma sugestão de temas que achem que seja interessante serem tratados nestes webinars, estamos sempre abertos a sugestões que possam vir dos nossos participantes. E sem mais demoras, apresento as nossas duas ilustres painelistas do dia de hoje. A Nádia Cardoso, que é responsável pela parte da contabilidade e fiscalidade da Bitoc, e a Sofia Coelho Pereira, associada coordenadora da Miranda, membro da Miranda Alliance, a quem passo a palavra para dar início à apresentação. Muito bom dia, vou só aguardar aqui o regresso da Nádia. Muito bem, temos a Nádia de volta. Muito bom dia a todos. Portanto, como o Luís apresentou, sou a Sofia Coelho Pereira, trabalho na Miranda Alliance com questões de societário e outras há muitos anos com Cabo Verde. E em Cabo Verde, é com enorme gosto que participo hoje neste webinar sobre financiamento societário e espero que seja útil para os empresários que assistem hoje a este webinar. Eu e a Nádia tentámos dar uma perspectiva muito prática, muito funcional, para que, de facto, as informações que vamos hoje partilhar possam ser úteis. E, portanto, vamos tentar entrar por questões excessivamente teóricas, e são muitas associadas a estas questões, mas vamos tentar, de facto, evitar esse pendor mais teórico e focar-nos em questões mais práticas, para que, de facto, quem nos ouve e quem assiste ao webinar possa retirar frutos deste tempo que nos dispensam e que partilham connosco. Portanto, vou aqui fazer a partilha da apresentação que preparei. Espero que estejam a ver. Muito bem, creio que estão a ver. Portanto, financiamento societário, e antes de mais eu acho que pode ser interessante e proveitoso explicar desde já em que é que consiste, não é? Este financiamento societário, nós estamos sobretudo a pensar nas diferentes formas de financiamento por parte dos sócios. Portanto, há diferentes formas de financiamento das sociedades e provavelmente estarão já todos a pensar no financiamento bancário, por exemplo, mas não é isso de facto que nós vamos abordar hoje. Nós vamos abordar hoje o financiamento das sociedades, sobretudo pelos sócios. Depois já vamos falar das garantias mais à frente e depois vão perceber porquê. A primeira forma de financiamento da sociedade, e que não é necessariamente a principal, e hoje em dia, de facto, temos assistido
de facto, está a deixar de ser a forma principal de financiamento da sociedade, é o capital social. E é o capital social que responde e que é a primeira entrada de dinheiro que os sócios fazem da sociedade e que é essa a primeira forma. E que, quer dizer, e através destas entradas em dinheiro, os sócios concorrem para a formação do capital social e é esse capital social que responde pelos primeiros investimentos da sociedade e pelas primeiras necessidades financeiras da sociedade, digamos. Mas, no entanto, os sócios podem preferir financiar a sociedade com recursos a outros instrumentos e não necessariamente sempre por capital social, o que ao longo da vida da sociedade se traduziria em consequentes aumentos de capital social. Regra geral, os sócios acabam por preferir estas outras alternativas, os suprimentos, as prestações acessórias ou suplementares, para garantir, e de uma forma muito prática, porque no fundo é mais fácil de reaver esse investimento da sociedade do que através da recuperação das suas entradas, que tem uma forma, que tem uma permanência superior e que fica completamente alocado à estrutura da sociedade. Estas outras formas de financiamento não. Portanto, ao longo do tempo é possível emprestar dinheiro à sociedade, digamos, e depois ser reembolsado desse montante. O Código das Sociedades Comerciais trouxe muita clarificação a respeito deste tema. E clarificou diversas questões e clarificou todos estes regimes. E uma das questões que se colocava ao abrigo do Código das Empresas, do Código das Empresas Comerciais, portanto, que estava a vigorar antes do Código das Sociedades Comerciais, era se todos estes regimes se aplicavam a todos os tipos societários. Esta questão logo à partida, e como já esclarecer, que estando a regulamentação dos suprimentos, das prestações acessórias e das prestações suplementares incluído na parte geral, portanto, esta questão hoje em dia já está totalmente clarificada. De facto, o regime aplica-se a todos os tipos societários e, em particular, àqueles que são mais comuns na nossa praxis comercial, digamos, em Cabo Verde, que são as sociedades de cotas e as sociedades anónimas. Nós, hoje em dia, e como referi no início, assistimos cada vez mais à constituição de sociedades com capital social bastante reduzido. Portanto, por uma questão de urgência para efetuar algum negócio, por uma questão de pouca disponibilidade financeira inicial, por uma questão de que a sociedade servirá, é preciso já constituir a sociedade para assinar um contrato e então a disponibilidade financeira que existe é aquela, pronto. E, portanto, nós sabemos que hoje em dia esta é a prática no mercado jurídico cabo-verdiano e, portanto, estas outras formas ganham cada vez uma maior importância. É também preciso clarificar, e depois a minha colega de painel, a Nádia, também mencionará esta questão, que é a necessidade cada vez mais crescente do rigor da separação do património jurídico dos sócios e das sociedades. Portanto, estes regimes surgem cada vez mais estruturados e organizados, quer do ponto de vista jurídico, quer do ponto de vista contabilístico, porque existe, de facto, a obrigação que recai sobre os sócios sobre o correto e ordenado financiamento da sociedade. Portanto, estes movimentos financeiros que são realizados, financeiros e não só, já vamos ver com as prestações acessórias, portanto, têm de facto que ser registadas contabilisticamente e reconhecidas na modalidade que tenham. E, de facto, esta informalidade que nós sabemos que existiu durante muito tempo no nosso mercado, cada vez mais se pretende organizar e estruturar e de forma que as contas fiquem progressivamente cada vez mais claras e a contabilidade da sociedade reflita de forma real estes movimentos.
Portanto, eu vou falar dos suprimentos, das prestações acessórias, das prestações suplementares e depois também da prestação de garantias, quer pela sociedade, aqui para explicar as limitações que existem, e depois pelos sócios ou pelos gerentes ou administradores. Porque, no fundo, esta prestação de garantias pelos sócios, na realidade, também é uma forma indireta de financiamento, porque permitirá, em determinadas circunstâncias, ou conseguir determinados contratos, ou conseguir condições de um financiamento bancário mais vantajosas, e, portanto, também achámos que seria interessante fazer uma pequena referência, porque não dá tempo para falar tudo, a estas questões, também para informar os nossos empresários da importância que podem assumir. Portanto, avançando, vamos primeiro falar dos suprimentos, e os suprimentos vêm definidos no artigo 56 do Código das Sociedades Comerciais. Portanto, todas as referências feitas aqui na minha apresentação artigos são sempre do Código das Sociedades Comerciais e, portanto, estamos a falar do Código que foi aprovado em 2019 e que está atualmente em vigor. Portanto, nos termos deste artigo 56, número 1, consideram suprimentos as quantias em dinheiro ou outras coisas fungíveis mutuadas pelos sócios à sociedade ou o diferimento de créditos daquele sobre esta, ou seja, créditos dos sócios sobre a sociedade. Desde que o mútuo ou esse diferimento de créditos, portanto, o diferimento é deixar a data de pagamento para uma data posterior, tenha um caráter de permanência. Este caráter de permanência é, de facto, muito, muito importante, porque é este caráter de permanência que revela o caráter estrutural e não meramente pontual ou transitório de uma necessidade de financiamento da sociedade. Portanto, significa isso que se um sócio emprestar 5 milhões de estudos durante 2 meses à sociedade, esse empréstimo qualifica como mútuo, não qualifica e não está sujeito ao regime dos suprimentos. Este caráter de permanência, de facto, é bastante importante e assume-se que existe quando este prazo de reembolso ou diferimento do crédito é superior a 1 ano. E aí sim, este prazo evidencia a necessidade de financiamento propriamente dito da sociedade. Portanto, isto como referi, e falando aqui, olhando aqui para a apresentação, portanto, estas duas modalidades de suprimentos. O empréstimo concedido pelo sócio à sociedade, portanto, o empréstimo de dinheiro, ou um diferimento de vencimento de um crédito de sócio sobre a sociedade. E aqui até pode ser, por exemplo, um crédito sobre lucros, não é? É importante que há uma distribuição de lucros, e uma vez que a sociedade precisa de financiamento para entrar num determinado negócio, para adquirir determinado equipamento, para desenvolver um novo ramo de atividade, o que quer que seja, o sócio diz, olha, então eu deixo os meus lucros na sociedade e venho buscá-los daqui por 1 ano e, portanto, neste caso, eu estou a diferir o vencimento deste crédito e aplica-se então este regime de suprimentos. O Código das Sociedades Comerciais detalha o regime aplicável aos suprimentos. É preciso a forma escrita, portanto, o contrato de suprimento tem obrigatoriamente ser reduzido a escrito, devendo prever o prazo, as condições de reembolso ou de exigibilidade do crédito, se for o caso, e todas estas regras estão definidas também no artigo 56 que mencionei há pouco. Chamo, no entanto, a atenção para uma exceção, que é, no caso de todos os sócios efetuarem suprimentos, ou se for uma sociedade que tenha 3 sócios, e não é apenas um sócio que vai efetuar suprimentos, são os 3 sócios que vão efetuar suprimentos, as condições de juro e o prazo de reembolso podem ser estabelecidas em Assembleia Geral, dispensando-se então, neste caso, a existência ou formalização do contrato propriamente dito. Portanto, esta regra está no artigo 57. Eu vou fazendo algumas referências aos artigos também para referência de quem nos ouve e também de alguns juristas que possam estar a participar, mas também não vou aqui detalhar
creio que não é muito importante. Relativamente ao caráter oneroso ou gratuito dos suprimentos, presume-se gratuito, salvo convenção em contrário. Portanto, nós sabemos que a praxis a prática geral que não é muito uniforme. Portanto, nós temos situações em que o sócio, por isso, simplesmente empresta um montante à sociedade e não está a ser remunerado por isso, ou temos situações também muito comuns em que se estabelece um juro razoável e que, ao fim do ano ou dois do empréstimo, portanto, o montante mutuado é reembolsado juntamente com o juro que foi fixado no tal contrato. No entanto, se nada for dito, portanto, diz o artigo 56, número 4, o contrato de suprimento considera-se gratuito se as partes, são o sócio base de suprimento e a sociedade, nada convencionarem quanto ao pagamento de juros. Relativamente a outros detalhes que estão aqui neste lado direito, quer dizer, não são detalhes, são características do regime propriamente dito. Estes traços do regime estão no artigo 58 e vou mencioná-los de forma sumária. Portanto, os sócios credores suprimentos não podem requerer a insolvência da sociedade em virtude desse crédito. Portanto, há condições específicas em que os sócios podem requerer a insolvência. Portanto, devido a este crédito, não podem. Em caso de insolvência da sociedade, há também regras específicas de reembolso de suprimentos. Portanto, só podem ser reembolsados, é sempre um risco para o sócio, não é? Portanto, é isso que eu quero chamar a atenção. Depois de estes suprimentos não podem ser pagos, depois reembolsados inteiramente o passivo da sociedade. Também em caso de dissolução da sociedade, existem regras específicas. O reembolso de suprimentos só é feito depois da certificação dos restantes créditos, que estejam registados em balanço. O crédito de suprimentos reembolsados do ano anterior à dissolução pode ser resolúvel, isto é, cancelado, e depois o montante ser pedido novamente aos sócios pelo liquidatário ou de qualquer credor, isto para fazer face a outras dívidas da sociedade. E existe também esta norma, também importante, de nulidade das garantias reais prestadas pela sociedade relativas a obrigações de reembolso de suprimentos. E, portanto, não é possível a própria sociedade, portanto, o que aqui se quer dizer é que a sociedade não pode dar como garantia uma hipoteca sobre um determinado imóvel que tenha para garantir o cumprimento do pagamento daquele valor. Portanto, estes são os traços principais dos suprimentos, portanto, que representam naturalmente uma forma muito comum de financiamento da sociedade, muito eficaz, mas não deixa naturalmente de implicar aqui determinadas responsabilidades. Isto é um regime específico porque se entende que os sócios têm determinadas obrigações relativamente e são credores numa posição especial, digamos, não é? Portanto, têm mais responsabilidades e estão mais sujeitos a riscos do que os demais credores da sociedade. Portanto, vou então avançar para as prestações acessórias. E as prestações acessórias, portanto, a definição está aqui no artigo 31, e as prestações acessórias no nosso ordenamento jurídico, de facto, têm uma característica específica e que diferenciam de outros regimes. Portanto, no geral, o nosso Código das Sociedades Comerciais é muito inspirado no Código Português, que, por sua vez, é inspirado no Código Alemão. Mas neste caso em particular, o Código Cabo-Verdiano tem exatamente a mesma regra que o Código Alemão e o Código Italiano, que é o facto de definir que as prestações acessórias não têm natureza pecuniária, não são prestações em dinheiro, digamos. Portanto, esta é uma diferença relativamente a outros sistemas jurídicos, que eu acho particularmente feliz para que o regime das prestações acessórias não se confunda com o regime das prestações suplementares, que vamos falar há pouco, e porque, na realidade, e sobretudo agora que não existem contribuições de indústria,
vem um pouco responder, e digo agora porque é uma diferença do Código das Empresas Comerciais para o Código das Sociedades Comerciais, e portanto vem responder de facto a esta necessidade específica de algumas obrigações que os sócios assumem, mas que não têm natureza financeira. Pronto, a definição, portanto, é uma obrigação de natureza não financeira, tem de estar prevista no contrato de sociedade, portanto, aqui nós chamamos dos estatutos, e pode-se aplicar a alguns ou a todos os sócios, e que ficam obrigados a realizarem estas prestações, além das entradas. Quando se fala das entradas, é a realização do capital social. Exemplos destas prestações acessórias, que às vezes os exemplos também ajudam a entender estas questões, que é uma prestação acessória pode ser a obrigação de um sócio de proporcionar à sociedade o gozo de um determinado bem. Por exemplo, a sociedade tem 2 sócios, mas o sócio A fica obrigado, nos termos dos estatutos da sociedade, a disponibilizar, gratuitamente ou não, um determinado veículo, um determinado espaço, por exemplo, para ser a sede da sociedade. Também existem situações dos sócios assumirem a obrigação de fornecimento de bens à sociedade, de aquisição de bens à sociedade, de prestação de serviços ou da assunção de determinadas funções, como, por exemplo, o exercício da gerência, de garantir dívidas da sociedade. Portanto, existem diversas formas de contribuição, de prestação do sócio à sociedade, mas que, quando está prevista no contrato e não tem natureza financeira, de facto qualificam como prestações acessórias. O contrato é muito importante, naturalmente, que estas regras fiquem clarificadas no contrato de sociedade. Portanto, quem são os sujeitos passivos destas obrigações, da obrigação de prestar, digamos, se é um sócio, se são 2, imaginando que a sociedade tem 5 sócios, são só 2 sócios, são todos os sócios. Portanto, isto é uma coisa que é acordada em função daquilo que os sócios pensam para a atividade da sociedade, não é? Em função das possibilidades de cada um para contribuir para o exercício social da sociedade. Onerosidade ou gratuitidade também tem que ficar prevista no contrato, e as sanções para o não cumprimento também. Falando aqui e também tentando acelerar daqui de algumas de características do regime, portanto, já falámos de que os elementos essenciais têm que estar contratualmente previstos, os sócios não podem ser surpreendidos, obviamente, por uma obrigação de vender, de comprar, de disponibilizar, não é? O caráter oneroso ou gratuito também tem que ser clarificado. Note-se que pode ser convencionado que a prestação é título gratuito. E também pode ser convencionado que é disponível porque a disponibilização da sede da sociedade. E, portanto, na realidade, se fixa uma renda de X, não é? E, portanto, quando, e isto diz-nos também o Código das Sociedades Comerciais, já agora o artigo 31, número 3, que é quando o conteúdo das obrigações corresponde a um contrato típico, aplica-se a regulamentação legal própria desse contrato. Portanto, se eu, sócio, me obrigo a dar de arrendamento um determinado bem imóvel para funcionar na sede da sociedade, vai-se aplicar naturalmente as regras da lei de arrendamento e, portanto, é depois esse contrato que regula as normas deste contrato. Portanto, chamo também aqui a atenção para a intransmissibilidade, portanto, isto é intransmissível, incumprimento, ao contrário do que acontece com o incumprimento da obrigação de entrada, o incumprimento ou seja, a falta de prestação das obrigações acessórias não afeta, salvo que houvesse em contrário, os direitos políticos ou patrimoniais dos sócios, portanto, quando falo de políticos, o direito de voto, etc. E, portanto, o sócio sobre o qual entende, aqui no último ponto, o dever de realizar prestações acessórias, somente pode alienar a sua participação com o consentimento da sociedade. E isto acontece porque, naturalmente, o negócio da sociedade, aquela atividade, foi pensada com esta prestação, não é? Portanto, está a contar com aquele sócio, está a contar com esta particularidade. E, portanto, é necessário o consentimento da sociedade. Avançando, então, aqui para as prestações suplementares, e estas, sim, são prestações em dinheiro.
Também era uma questão que se debatia, como eu referi, se aplicava às sociedades anónimas ou não. É claro, hoje em dia que se aplica, são prestações em dinheiro sem juros. E esta aqui é uma grande diferença para com os suprimentos, em que a onerosidade pode, de facto, ser acordada. Portanto, prestações em dinheiro sem juros que a sociedade exigirá aos sócios quando, havendo permissão de contrato de sociedade, deliberação social o termine. Portanto, 3 traços essenciais do regime das prestações suplementares que o distingue dos demais. A previsão no contrato da sociedade, são prestações sempre pecuniárias, têm necessariamente dinheiro como objeto e têm necessariamente de ser gratuitas. Existe também, portanto, esqueci-me de referir o artigo, é o artigo 33, tem também 3 ou 4 artigos sobre o regime das prestações suplementares. Falo aqui para elementos muito importantes. É importante fixar no contrato, e é um elemento essencial, sob pena de nulidade da cláusula. E isto é muito importante quando este tipo de obrigações dos sócios fica previsto no contrato, e muitas vezes, já agora chamar a atenção para os nossos empresários ou potenciais empresários que assistem, que os estatutos simplificados da Casa do Cidadão muitas vezes não lidam em detalhe com estas questões. E, portanto, para o desenvolvimento de negócios mais complexos, mais ambiciosos, digamos, por isso é que nós, regra geral, costumamos recomendar que sejam feitos estatutos à medida, não é? E registados depois na Conservatória do Registro Comercial, para que todas estas questões possam ser trabalhadas em função da vontade específica dos sócios e das necessidades específicas da sociedade e do negócio que se vai desenvolver. Portanto, o montante global máximo é um elemento essencial, tem que estar definido no contrato. Os sujeitos passivos também têm que estar, porque não é obrigatório que todos os sócios ou acionistas, portanto, quando eu falo de sócios, estamos a falar de sócios acionistas, não é obrigatório que todos fiquem obrigados. Mas, se faltar esta menção, presume-se que se aplica a todos. O critério de repartição das prestações suplementares também é necessário ficar definido. Se não ficar definido, assume-se que a obrigação de prestação suplementar é proporcional à sua entrada no capital social, à sua participação, à sua percentagem de participação no capital social. Para que as prestações suplementares possam ser exigidas aos sócios, não é suficiente a sua previsão no contrato de sociedade. É sempre necessária a deliberação dos sócios, para esse efeito, tomada pela maioria exigida, portanto, para alteração, é uma maioria regra geral qualificada, isto sem prejuízo da realização voluntária de prestações suplementares, porque os sócios podem deliberar e até podem estar previsto nos estatutos, e os sócios, em função de uma determinada necessidade financeira específica da sociedade, podem deliberar de forma voluntária, não estando obrigados a tal, a cada um participar com os FIIs para o financiamento da sociedade. Portanto, chamo aqui a atenção, depois quem quiser ver com mais detalhe, para os artigos 33, 34, 35, 36 e 37. O 37 fala sobre a restituição. Portanto, eu já não vou aqui falar mais porque já não tenho aqui muito mais tempo, mas, portanto, há regras específicas sobre a obrigatoriedade. Se a prestação e passo de prestações suplementares estiver previstas no contrato, há regras específicas sobre o incumprimento, e diferentemente do que acontece nos cumprimentos, o incumprimento da obrigação da prestação suplementar pode terminar a exclusão do sócio. E há também regras específicas sobre o reembolso, portanto, o pagamento aos sócios das prestações suplementares, que estão no artigo 37. Vou então avançar, e aqui de uma forma eu tentei organizar num quadro as diferenças entre suprimentos, prestações acessórias e prestações suplementares. Portanto, eu não vou correr o quadro, isto é apenas para verem que, de facto, existem diferenças objetivas. Portanto, os suprimentos, os mútuos, os empréstimos de dinheiro, regra geral, a grande distinção com as prestações suplementares é o facto de preverem juros,
têm esta necessidade de ter um período superior a um ano, qualificam como passivo. As prestações acessórias, portanto, todos pensando que não são pecuniárias, são obrigações que os sócios assumam de determinada prestação à sociedade, podem ser gratuitas ou podem ser onerosas, e depois as prestações suplementares, que depois contabilisticamente ainda vai ficar como capital próprio, têm natureza pecuniária e são uma forma muito importante de financiamento da sociedade, até porque é excessivamente benéfica, porque não vencem juros e podem ser muito importantes para, peço desculpa, para o reforço financeiro da sociedade em determinado momento. Vou falar agora da prestação de garantias, mas não tenho aqui muito tempo, falando agora da prestação de garantias pela sociedade e, portanto, voltando àquilo que eu disse no início, que é o seguinte, nós não vamos, portanto, neste webinar não falamos da forma de financiamento da sociedade, da forma de financiamento bancário. Portanto, estamos apenas focados na forma de financiamento dos sócios à própria sociedade. E a questão da prestação da prestação de garantias assume particular relevância, não sendo ela própria um financiamento, portanto, quando falamos de financiamento, não sendo ela própria um circuito financeiro, uma entrega de dinheiro pelo sócio à sociedade, pode de facto garantir determinados contratos, determinadas condições financeiras especiais à sociedade e nessa medida é extremamente importante. Antes, eu não poderia falar, até para não deixar aqui nenhum equívoco, não poderia falar da prestação de garantias dos sócios à sociedade sem falar desta regra da prestação de garantias pela sociedade. Chamando a atenção para esta regra do artigo 7º, número 1, do Código das Sociedades Comerciais, que nos diz a capacidade da sociedade compreende os direitos e as obrigações necessárias ou convenientes à persecução do seu fim, excetuados aqueles que sejam dados por lei ou que sejam separados. Depois temos o número 3, que nos diz: considera-se contrário ao fim da sociedade a prestação de garantias reais ou pessoais a dívidas de outras entidades, salvo se existir justificado interesse próprio da sociedade garante, portanto, da sociedade que presta a garantia, ou se tratar de sociedade em relação de domínio ou em relação de grupo. Portanto, isto para dizer que, regra geral, a capacidade as sociedades não podem prestar garantias, não podem prestar financiamentos, até porque a possibilidade de concessão de créditos por parte de sociedades comerciais a título profissional está limitada a instituições financeiras nos termos da Lei de Base do Sistema Financeiro. Portanto, esta é uma regra. Note-se, no entanto, que, e mesmo nos termos da Lei de Base do Sistema Financeiro, as exceções vêm lá previstas também, que os suprimentos e outras formas de empréstimos, como já vimos, as prestações suplementares e adiantamentos entre as sociedades, respectivos sócios, não são consideradas como concessões de crédito, bem como operações de tesouraria, quando legalmente permitidas, portanto, podem ser várias, algumas movimentações, entre sociedades que se encontram numa relação de domínio, portanto, que é a relação de domínio, também não vou entrar, não há tempo neste conceito, que está no artigo 395 e seguintes, ou numa relação de grupo, 403 e 403 e seguintes, e, portanto, estas operações de tesouraria entre grupo, quando permitidas e devidamente enquadradas, são legais, mas não são qualificadas como concessão de crédito. Pronto, portanto, esta norma é a norma que está no artigo 7º, número 3, portanto, como se considera contrário ao fim da sociedade, a prestação das garantias reais ou pessoais a dívidas de outras entidades, salvo se, portanto, existem estas exceções e, portanto, são muito comuns, portanto, esta questão de justificar interesse próprio, chamando apenas aqui a atenção para as pessoas que nos ouvem, que é muito importante concretizar as vantagens que se retiram para a sociedade por prestar determinada garantia. Portanto, isso normalmente é feito através de uma deliberação da Assembleia Geral e tem que ficar claríssimo qual é a vantagem patrimonial e, no âmbito da capacidade da sociedade e do seu objeto social, qual é a vantagem que a sociedade retira para si própria. Não pode praticar liberalidades, salvo algumas exceções,
Mas qual é a rentabilidade da prestação? Porque é que se coloca nessa situação e que tem que ter, obviamente, uma contraprestação para si própria. Depois, falando então aqui, isto era só para fazer o enquadramento da limitação da prestação de garantias pela sociedade, agora vamos falar dos sócios. E, portanto, dos sócios, gerentes ou administradores, também esta questão é importante. Só aqui uma nota para distinguir as garantias pessoais das garantias reais. Portanto, as garantias pessoais são garantias quando uma pessoa fica adstrita a realizar a prestação, se o devedor inicial não a prestar, essa é uma garantia pessoal. Portanto, se eu me obrigar, se eu prestar uma garantia pessoal, significa que se a sociedade não cumprir, eu e o meu património respondo, se eu prestar essa garantia pessoal, eu respondo por essa prestação. Uma garantia real é quando um determinado bem, se eu sócio prestar uma garantia real, é o meu bem que vai responder caso a sociedade não cumpra essa obrigação que assume sobre determinado contrato. É muito comum na prática comercial e do mercado comercial os sócios, ou os administradores, ou os gerentes, prestarem garantias pessoais. As mais comuns, de acordo com a nossa experiência, são a confiança, mandato de crédito, o aval, prestar em títulos de crédito, portanto, a letra e a livrança. E como eu dizia no início, isto de facto, primeiro é muito importante que as pessoas que nos ouvem percebam que quando prestam esta garantia pessoal, a sociedade vai celebrar um determinado contrato de fornecimento, de venda de equipamento ou de aquisição de equipamento, e é muito comum nos contratos de maior valor, e mesmo se calhar num contrato de financiamento a celebrar entre a sociedade e um banco. É muito comum que o banco, que a contraparte, peça uma garantia pessoal dos sócios, para, sobretudo, quando a sociedade possa não ter um capital social muito elevado ou uma situação financeira muito compulsada. E para quê? Para terem a certeza que, caso a sociedade não cumpra a obrigação de pagamento, a obrigação de prestar, essa obrigação possa ser exigível a terceiros. Um exemplo mais específico que eu aqui posso encontrar e que é muito comum e que possa ser útil para quem nos ouve é, de facto, uma negociação de contratos de financiamento entre a sociedade e o banco. Os bancos, regra geral, pedem este tipo de garantias pessoais aos sócios e, regra geral, isso permite uma taxa de juros inferior. E não sendo um financiamento direto dos sócios à sociedade, é, no fundo, um permitir que a sociedade tenha menos custos com esse financiamento através da prestação dessa garantia pessoal. Naturalmente, isto envolve riscos para os sócios, mas, de facto, a maioria das vezes é muito importante para que não só as sociedades consigam ter acesso a esses financiamentos bancários, como também consigam em melhores condições. Em geral, contratos de financiamento que não tenham nenhuma garantia têm condições de remuneração bastante superiores e, portanto, muito mais numerosas para a sociedade. Pronto, muito mais haveria a dizer, mas creio que não tenho mais tempo e já passei aqui um bocadinho do tempo que me estava distrito. Fico naturalmente disponível para prestar alguns esclarecimentos no final e passo a palavra à minha colega de painel, Nádia, que fará então aqui um enquadramento contabilístico e fiscal destas formas de financiamento societário para o sócio. Obrigado, Sofia. Oh, Nádia, se calhar peço desculpa só para intervir. Obrigado, Sofia, antes de mais, pela clara apresentação. Queria só recordar que, conforme habitual, vamos ter uma parte, uma componente de perguntas e respostas no final. Se, entretanto, tiverem algumas dúvidas, já há a possibilidade de se inscreverem na parte do Q&A do webinar. Portanto, caso tenham algumas questões que queiram desde já colocar, podem escrevê-las lá e terão prioridade na parte final dos esclarecimentos. E pronto, agora sim passo a palavra à Nádia Cardoso, então, para fazer a sua apresentação.
Ok. Bom dia, antes de mais, bom dia a todos. Agradecer aqui a vossa presença em mais um webinar relacionado à Código das Sociedades Comerciais. A minha apresentação vai ser muito prática, vou abordar aqui tudo que é aspectos contabilísticos e aspectos fiscais relacionados a suprimentos e a prestações suplementares. A apresentação está dividida em 6 tópicos, sendo que o primeiro vou abordar um bocado acerca do registro contabilístico dos suprimentos e das prestações suplementares. E os suprimentos também podem ser convertidos em capital social, portanto, temos aqui uma rúbrica relacionada à conversão dos suprimentos em capital social. Um outro tópico será a conservação do capital próprio e a restituição das prestações suplementares, o imposto do selo, sobre o qual fica sujeito o contrato de suprimentos e como os suprimentos têm a possibilidade de suportar juros, a tributação dos juros em sede do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. E, por fim, a manifestação de fortuna. Entrando aqui em termos contabilísticos, eu acredito que todos estejam a ver a tela partilhada. Temos aqui ilustrado um balanço, que é onde vamos ver como é constituído o património da empresa. Como sabemos, o património da empresa é constituído por ativo, passivo e o capital próprio, que acaba por ser a diferença entre o ativo e o passivo. Na primeira coluna, temos aqui a contabilização das prestações suplementares. Como a colega Sofia disse bem, prestações suplementares faz parte do capital próprio. Portanto, ele vai aumentar o capital próprio da empresa. Tendo em conta que, regra geral, a prestação suplementar tem caráter longo prazo, é para ficar a longo prazo na sociedade, ela é classificada como uma prestação o suplementar e outros instrumentos de capital e entra na rúbrica de capital próprio. Se formos ver em termos de plano de contas, onde é que vamos contabilizar, ela vai ser contabilizada numa conta 53, outros instrumentos de capital próprio, prestações suplementares. Exemplo. Imagina que eu, Nádia, enquanto sócia da empresa XPTO, por razões diversas, a sociedade necessita de capitalização, de injeção de capital. O que é que eu vou efetuar? Eu vou efetuar uma prestação suplementar, portanto, uma entrega que tem que ser obrigatoriamente em dinheiro, vou efetuar uma entrega à sociedade e na esfera da sociedade deverá haver o registro dessa entrada. Como é que o valor vai entrar? O valor vai entrar na conta de bancos, portanto, uma conta 12, na instituição de crédito que a sociedade tiver aberta, e em contrapartida da conta de capital próprio numa conta 53. Situação completamente diferente quando se trata de suprimentos. Porque suprimentos, o que é que vai fazer? Suprimentos é classificada, há uma entrada no banco, vamos partir do princípio que também foi realizada em dinheiro, vai haver essa entrada no banco, mas o tratamento contabilístico vai ser diferente. Suprimentos, como trata de uma obrigação presente, de uma restituição presente, vai ser contabilizada como um passivo, ou seja, é uma obrigação, haverá uma obrigação de restituição desse montante. Portanto, vai ser classificado como um passivo e, para a classificação de passivo, vamos ter em conta a maturidade desse crédito. Vamos partir do princípio que eu efetuei, com o mesmo exemplo, vou efetuar uma entrega em dinheiro no valor de 12.800 contos à sociedade. O que é que a sociedade vai fazer? Com base no contrato de suprimentos, imaginemos que o prazo de restituição do valor ficou estipulado que é em 5 anos. Eu vou ter de fazer a devida separação desse montante em os valores que vão ser restituídos no prazo de 1 ano e os valores que vão ser restituídos no prazo superior a 1 ano, tendo em conta que a duração do contrato é de 5 anos. Portanto, parte desse valor terá que ter uma classificação em financiamentos obtidos no passivo corrente, portanto, que será liquidado no prazo de 1 ano, e os restantes valores serão classificados também numa conta 23, mas na rúbrica de passivo não corrente. E se formos ver, em termos de rastros financeiros, a forma de financiamento também vai ter um impacto na estrutura da sociedade. Porque, repara, se formos ver aqui na primeira coluna, nós temos uma autonomia financeira de 66%.
enquanto que nos suprimentos nós temos uma autonomia financeira de 44%. O que é a autonomia financeira? A autonomia financeira vai medir a percentagem que o capital, que o ativo da empresa é suportado pelo capital próprio. Portanto, quanto maior a autonomia financeira da empresa, maior é a possibilidade da empresa honrar os seus compromissos. Portanto, quando há uma entrada de dinheiro na sociedade através de prestações suplementares, o que é que vai acontecer? Como não vai alterar a estrutura da sociedade na rúbrica de passivos, automaticamente estamos a capitalizar a empresa e a aumentar a sua autonomia financeira. A mesma situação acontece, por exemplo, quando eu estou a acumular, ou quando a empresa está a acumular resultados positivos e está também a aumentar a sua autonomia financeira. Situação diferente é quando realiza suprimentos. E quando realiza suprimentos, não há aqui um movimento para a rúbrica de capital próprio, ela não vai aumentar a sua financeira, autonomia financeira, mas pelo contrário vai aumentar o seu nível de endividamento. E o nível de endividamento é um rácio muito importante que é avaliado pelos bancos, porque ele vai, salvo redundância, avaliar a possibilidade da empresa, ou seja, a capacidade da empresa pagar, por exemplo, o mapa de serviços de dívidas, se ele consegue suportar o mapa de serviço de dívidas. Portanto, quando há realização de suprimentos, automaticamente eu estou a aumentar o nível de endividamento da empresa, porque ele vai ter impacto direto na rúbrica de passivos. Situação diferente é quando realizo uma prestação suplementar, que é uma capitalização da empresa, há uma injeção do capital, mas ele não tem impacto no passivo, mas sim em capitais próprios. Em termos de suprimentos, os suprimentos, quando registado como passivo, a sociedade pode optar em qualquer momento em converter essa dívida para com os sócios. Deixa-me só retroceder aqui porque falhou-me um pormenor. Nós aqui, o quadro que eu estou aqui a mostrar, aborda a classificação na empresa que recebe o financiamento, ou que recebe os suprimentos ou prestações suplementares. Mas vamos ver também ao contrário. Imaginemos que o sócio dessa empresa seja uma outra entidade. Portanto, o que é que vai acontecer? Enquanto que, na espera de quem recebe a empresa, ela tem de contabilizar o valor em bancos, em contrapartida de uma conta de prestações suplementares, se for o caso, então, na conta de financiamentos obtidos, na esfera do concedente, partindo do princípio de que o sócio é uma empresa, a classificação vai ser diferente. Portanto, imaginamos que a empresa A, sócia de empresa B, e vai realizar uma prestação suplementar. Portanto, sendo que a empresa A tem participação no B, em termos de classificação vamos ter de contabilizá-la numa conta 41, que é investimentos financeiros. Portanto, vai haver um aumento na rúbrica de ativo não corrente, na conta de investimentos financeiros, em contrapartida de uma saída do banco. Portanto, ele vai aumentar a sua rúbrica de ativo não corrente, apropriadamente em investimentos financeiros. Por outro lado, vai diminuir a disponibilidade em banco quando o valor quando houver a saída do banco. Se foram suprimentos, da mesma forma que na esfera de quem recebe registra um financiamento obtido do sócio, na esfera de quem se concede, ele vai registrar um financiamento concedido. Portanto, vai ser numa conta 25, que é uma conta de sócio ou acionista, em contrapartida da conta de banco. Existindo o suprimento numa sociedade, a sociedade em qualquer altura pode optar por converter esses suprimentos em capital social. Portanto, tem que haver uma deliberação em Assembleia Geral, portanto, a sociedade, os sócios têm que deliberar a conversão desse aumento. Mas um dos documentos essenciais para a conversão dessa dívida em capital social será um relatório de um auditor ou de um contabilista certificado sem interesse na empresa. No fundo, qual é que vai ser o papel desse auditor ou desse contabilista? Ele vai analisar as demonstrações financeiras e vai emitir um relatório que confirme que ele verificou, que analisou e que verificou que existiu entradas registadas na sociedade, na rúbrica de suprimentos, e que esses suprimentos podem ser convertidos em capital social. Portanto, é um dos elementos mais importantes no processo da conversão dos suprimentos em capital social,
que sem isso não se avança com o capital social. Havendo essa transformação, eu tenho aqui um outro exemplo que eu posso falar aqui quando estou propriamente na rúbrica de conservação do capital próprio e da restituição das prestações suplementares, que temos aqui um exemplo na coluna de suprimentos, que há a conversão. Reparem que existe em financiamentos obtidos um valor de 15.600 contos. Portanto, a empresa pode optar por converter esse valor em capital social. Nesse caso, o que é que acontece? Vai sair aqui da rúbrica de financiamentos obtidos e vai aumentar a rúbrica de capital realizado. Também há situações de que os suprimentos podem ser convertidos em prestações suplementares. Isso em quê? A decisão do aumento de capital ou da conversão para prestações suplementares pode depender de N motivos. Mas há um motivo no Código de Sociedade Comercial que obriga que, quando existe perda do capital social, e perda do capital social é o quê? É quando o valor do capital próprio, ou então a situação líquida da empresa, fique superior a 50% do capital social. Nesse exemplo, nós temos aqui um capital realizado de 5.000 contos, mas temos aqui um capital próprio de negativo em 8.837 pontos. Quando acontecem essas situações, o Código das Sociedades Comerciais obriga ou a sociedade terá que ser liquidada, ou o capital social terá que ser reduzido, ou uma terceira opção seria os sócios comprometerem-se a realizar entradas, nesse caso em dinheiro, portanto estamos a falar de prestações suplementares, que mantenha pelo menos 2/3 da cobertura do capital social. E foi aqui esse exemplo que temos aqui ilustrado na coluna de prestações suplementares, em que o património líquido da empresa era negativo e os sócios fizeram uma entrada de dinheiro para poder manter assim o valor do património líquido em pelo menos 2/3 de capital. Reparem aqui o movimento que foi efetuado uma prestação suplementar, automaticamente houve um aumento na rúbrica de caixa e disponibilidade, porque o valor entrou no banco em 13.000 pontos e 100, e em contrapartida das prestações suplementares. E reparem qual foi o impacto em termos da estrutura do capital próprio da empresa. Partimos aqui de um capital próprio de 8.000 pontos, em que tínhamos um ativo de 15.000 pontos. Com uma entrada de 13.000 pontos em dinheiro, automaticamente nós passamos de um ativo de 18.000 pontos para 30.000 pontos. E o capital próprio de negativo de 8.000 para 3.000 pontos positivos, e no total o capital próprio e o passivo passou de 18.000 a 30.000 pontos. Aqui o que é que nós temos? Nós temos aqui automaticamente um fato patrimonial promotativo. Ele alterou a composição do capital próprio, mas também alterou o seu valor. Nas prestações suplementares, mas podem dizer assim, ok, mas eu também posso utilizar os financiamentos obtidos na parte dos suprimentos para converter em prestação suplementar. Também pode ser utilizado. Mas qual é a principal diferença entre realizar uma prestação suplementar ou converter os suprimentos em prestações suplementares? A diferença acaba por estar na capitalização, dinheiro, injeção. Muitas vezes, quando se fala na prestação suplementar, fala-se numa injeção de capital, portanto, dinheiro. Eu tenho, imagina, a sociedade está a passar por dificuldades financeiras, com uma entrada de 13.000 pontos, melhora substancialmente a estrutura do seu capital próprio, mas também melhora a tesouraria, aumenta a liquidez da empresa. Enquanto que se houver uma conversão dos suprimentos para prestações suplementares, melhora, ou no final vou ter os mesmos valores, mas não vou ter aquilo que é muito importante no dia-a-dia da empresa, que é a liquidez. E nós podemos fazer aqui uma análise em termos de rácios, comparando os rácios de uma prestação suplementar com os suprimentos, praticamente utilizando os mesmos valores. Repara, no primeiro cenário, na prestação suplementar, a sociedade passou de uma autonomia financeira negativa, portanto não tinha autonomia financeira, o ativo era bem superior, como o capital próprio era negativo, não conseguia fazer face aos valores do ativo, e com a injeção de capital, com a realização das prestações suplementares, passou automaticamente de menos 43% para 11%.
A mesma coisa com o endividamento total. O endividamento total passou de 144 para 98. Houve aqui uma diminuição do nível do seu endividamento. Em termos de rastros, analisando na parte dos suprimentos, a autonomia financeira, nesse cenário, também era negativo de menos 27, passou para 11%. E o nível de endividamento, que era de 127%, diminuiu para 88%. Reparem que, com a realização, com o movimento da prestação suplementar na conversão dos suprimentos, ao fim e ao cabo vamos ter os mesmos valores em termos de rastros. Mas, como eu disse, a diferença depois está em disponibilidade. Eu posso ter o rastro de prestações suplementares, autonomia financeira de 11.000, mas depois de disponibilidade imediata não tenho, porque fica a faltar-me 11.600 contos no banco. Portanto, aqui não houve, como eu disse, comparando com as prestações suplementares, houve um facto patrimonial permutativo, alterou a composição do capital próprio, o seu valor, mas nos suprimentos não altera. Porque aqui, se formos ver no final, acabamos aqui por ter os mesmos valores de capital próprio e total do passivo. A restituição das prestações suplementares, ela pode ser efetuada, mas tem que obedecer a alguns critérios básicos. E um desses critérios está integralmente ligado à conservação do capital próprio. Ou seja, pode haver a restituição, desde que seja deliberado pelos sócios e que os sócios também já tenham efetuado ou realizado a sua entrada, portanto, a realização do capital social, mas em caso algum pode ser feita a restituição das prestações suplementares ao ponto de deixar a sociedade em perda de capital, ou seja, não posso restituir, receber o valor das prestações suplementares e deixar a sociedade com o capital próprio negativo ou capital próprio inferior a 50% do capital social. Portanto, isso é uma limitação à restituição das prestações suplementares. Apesar dos suprimentos não serem configurados, não configura uma operação de crédito, mas o contrato de suprimentos está sujeito ao imposto de selo. Se nós formos analisar o Código do Imposto de Selo, o contrato acaba por estar equiparado a uma operação de financiamento bancário. E, nesse caso, o contrato fica sujeito a imposto de selo à taxa de 0,5%. No contrato de suprimentos, estipulando a obrigatoriedade da existência de juros, fica automaticamente sujeito a uma retenção na fonte da taxa de 20%, conforme disposto no Código do IRPS. Como sabemos, os juros faz parte dos rendimentos de capitais, e o que o rendimento de capital vai dizer em termos de retenção na fonte é quem paga, nesse caso não há obrigatoriedade de ter a retenção na fonte, a entidade, quando paga juros decorrentes do contrato de suprimentos, fica obrigado a fazer uma retenção na fonte a taxa de 20%. E essa retenção na fonte não tem caráter, é com caráter liberatório sem opção de englobamento. O que é que significa? Significa que, na esfera de quem recebe, não tendo caráter liberatório, ele fica automaticamente dispensado de efetuar qualquer entrega da declaração de rendimentos nessa matéria. Uma outra coisa que eu queria aqui abordar seria a manifestação de fortuna. A manifestação de fortuna é um termo que está estipulado no Código Geral Tributário e também no Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas. Está estipulado no IRPF desde 2015, quando houve a reforma fiscal. Apesar de não ser uma prática, nós queremos deixar aqui, chamar a atenção para essa matéria, porque, mesmo não sendo uma prática, estando estipulado no Código, em qualquer altura a administração fiscal pode fazer essa avaliação. E o que é a manifestação de fortuna? A manifestação de fortuna é um termo fiscal que possibilita a tributação indireta dos rendimentos. E como é que essa tributação pode ser efetuada? Essa tributação pode ser efetuada a partir do momento que o contribuinte, nesse caso uma pessoa singular, não consiga justificar, através dos rendimentos que ele obtém, a sua, por exemplo, obtenção de patrimónios ou acréscimo de património. Em outras palavras, eu, Nádia, não vou conseguir justificar a administração fiscal como é que, com base no rendimento que eu declarei e que eu oferi durante um ano, como é que eu consegui adquirir certos patrimónios ou como é que eu consegui acrescer o meu património.
Contudo, só haverá essa liquidação indireta no caso de não haver a prova da justificação, ou seja, quando não conseguir justificar o acréscimo de património. E a prova cabe sempre do lado do contribuinte. Eu, enquanto contribuinte, se for efetuada uma liquidação indireta, eu é que vou ter de justificar a origem dos meus rendimentos para fazer face ao acréscimo de património. Portanto, o Código Geral Tributário, no seu artigo 91, estipula que haverá avaliação da matéria coletável de forma indireta quando, havendo uma declaração de rendimentos, sem qualquer razão justificada, mostra uma desproporção superior a 50% para menos face ao rendimento padrão. Ou quando existe uma divergência não justificada em pelo menos 1/3 entre os rendimentos declarados e o acréscimo de património ou consumo de qualquer tipo de bens corpóreos ou incorpóreos. E também, na falta da declaração de rendimentos, o contribuinte, pessoa singular, evidencia as manifestações de fortuna. Havendo manifestação de fortuna e havendo essa liquidação adicional, as taxas a aplicar será uma taxa de, portanto, nesse caso, o contribuinte não vai ter que entregar nenhuma declaração para pagar esse imposto. Como eu disse, é a administração fiscal que vai efetuar essa liquidação indireta, portanto, o contribuinte vai receber uma notificação com o valor a pagar e, no âmbito da defesa, depois já há a possibilidade da defesa, ela vai ter que justificar os fundos, de onde é que angariou os fundos para a aquisição de património, para o acréscimo de património. Portanto, a notificação a receber já vai estar estipulado qual é a taxa do imposto aplicável. E as taxas de imposto aplicável é as taxas que estão previstas no IRPC, em caso de englobamento, se o contribuinte optar por englobamento, seria essas taxas que ele vai pagar. As taxas variam entre 16,5% se o rendimento for temos que ter aqui em conta o mínimo de existência, que é 220 contos, até 960 contos anuais. Ou então de 23,1% se o rendimento variar entre 960 e 1.800.000. E superior a 1.800 contos, estaremos aqui a falar de uma taxa de 27,5%. Também o IRPF estipula aqui, tem um quadro que diz as situações e qual é que considera o rendimento padrão. Nós vamos focar aqui no caso de suprimentos de empréstimos ao sócio. No valor igual ou superior a 2.500 contos, deve existir aqui um rendimento padrão de 30% do valor anual. Para ficar mais claro, tenho aqui um exemplo. Imaginamos que a Maria, sócia-gerente de uma sociedade de cotas W, pretende, num ano, efetuar suprimentos da sociedade no valor de 7.600 contos para aquisição de equipamentos básicos e administrativos. No período em causa, N, a Maria vai optar por englobar os seus rendimentos, mas em termos de rendimentos, a Maria vai declarar de rendimentos totais entre rendimentos de salário, categoria A venda de uma participação social e rendimentos prediais, no total de 5.200 contos. O que é que vamos ter de fazer? Como eu mostrei aqui, imaginemos que deve existir, ou seja, há uma declaração de rendimentos, mas sem razão justificada, há uma desproporção superior a 50% para menos face ao rendimento padrão. No exemplo, o rendimento padrão, o que é que eu vou considerar? Temos aqui 30% do valor, que é o que está aqui estipulado, de 1/3. O que é que vamos fazer? Vamos ver qual é o valor dos suprimentos. Como tínhamos visto aqui no quadro, os suprimentos é superior a 2.500 contos. Portanto, com suprimentos de 7.600, vamos aplicar uma taxa de 30%, que é para poder encontrar o rendimento padrão. Portanto, o rendimento padrão é de 2.280. O total dos rendimentos declarados foram de 5.200. Portanto, face a essa situação, como não pode existir uma desproporção superior a 50% para menos face ao rendimento padrão, a Maria teria, no mínimo, de declarar rendimentos superiores a 1.140, que seria 50% do rendimento padrão. Portanto, nesse caso, não há desproporção. Portanto, a Maria, nesse caso, não está sujeita a receber da administração tributária uma liquidação indireta decorrente da manifestação de fortuna, porque ela não declarou aqui, não existe a desproporção entre o seu rendimento e o rendimento padrão. Agora, num outro exemplo, no quadro seguinte que tem desproporção, com os mesmos valores, imaginemos que a Maria optou por declarar apenas
540 pontos. Para efeitos de NPS, como todos sabemos, o sócio-gerente é obrigado a ter um salário mínimo de 45 mil escudos. Imagina que nesse período a Maria optou por declarar um salário mínimo, que é 45 mil escudos brutos, que no ano dá 540. E, nesse mesmo período, realizou suprimentos no valor de 7.600. Vamos partir do princípio que não houve nenhuma justificação para o aumento do património. Ou seja, a pergunta que se faz é: a Maria, com 540 pontos, como é que ela conseguiu realizar suprimentos no valor de 7.600? Portanto, ali vai caber a Maria apresentar provas de que o rendimento que ela obteve, nesse caso é um rendimento que não está declarado, mas ela vai ter de mostrar de onde, em outras palavras, de onde é que saiu com dinheiro para realizar suprimentos de 7.600 pontos. Portanto, provar de que o valor não adveio de nenhum ato ilícito. Portanto, com os mesmos valores, partindo do princípio que temos aqui um rendimento padrão de 2.280, o rendimento mínimo que ela teria de declarar seria rendimentos de 1.140.000. Ela declarou aqui 540 pontos. Portanto, nós temos aqui uma desproporção superior a 50% face ao rendimento padrão. Nós queremos chamar a atenção nesse aspecto de uma manutenção de fortuna, porque muitas vezes os sócios, pessoas singulares, na maioria das vezes, pela questão que a Sofia falou no início, não tem uma correta separação entre aquilo que é o património da empresa e aquilo que é o seu património pessoal. E muitas vezes o que é que pode acontecer? Eu posso dar aqui um exemplo daquilo que poderia ser uma forma ilícita da obtenção de rendimentos. Imagina que uma empresa, por N motivos, opta por não declarar todas as vendas. Mas, imagina, no mês a empresa vende reais de 5.000 pontos. Mas, entretanto, vendas declaradas, por N motivos, imagina que haveria aqui formas dos sócios da sociedade utilizar esse artifício. Sabemos a priori que não deve ser, não é um procedimento correto e depois pode levar aqui a consequências de penalizações severas, mas imaginemos que por N motivo o sócio optou por não declarar todas as vendas. Ele não declara, recebe parte das vendas por fora, mas depois utiliza o dinheiro dessas vendas recebidas por fora e coloca na empresa através de suprimentos. É neste ponto que nós queríamos aqui chamar a atenção, porque se declara o rendimento de 540 pontos, o sócio, por exemplo, não ganhou na lotaria, não recebeu herança, não houve venda da participação social que não foi declarado, ou que foi declarado com um valor muito superior àquilo que é o devido. O que a administração fiscal pode questionar é: nós sabemos aqui que a categoria A, em termos de englobamento, é facultativo. O trabalhador, ou a pessoa singular, o sócio, que obtenha rendimentos de categoria A, ele não está obrigado, no final do ano, nesse caso em março do ano seguinte, a entregar as declarações de rendimento. Mas a administração fiscal, com base nas informações que ele tem disponível, ele consegue perceber qual é o rendimento que foi declarado, até porque no relatório de contas, no relatório de gestão, tem que estar essa informação de quanto é a remuneração dos sócios, rapidamente consegue chegar. Então, eu tenho aqui um sócio que, pelas contas da empresa, declarou um rendimento de 540 pontos. Mas, quando eu vou analisar a conta da sociedade na rúbrica de financiamentos obtidos, suprimentos, eu tenho suprimentos de 7.600 pontos. Onde é que saiu com esse valor? E depois ele terá que justificar de onde é que saiu com esse valor. Portanto, aqui a chamada de atenção é que muitas vezes um exemplo dessa situação, sem falar de outras situações ilícitas, mas vamos falar, por exemplo, da questão de vendas não declaradas, que o valor não entra como vendas para diminuir o IRPC, o IVA liquidar, e acaba por entrar na forma de suprimentos. Portanto, há aqui um risco muito elevado de, no final, ter que justificar, ou seja, aquilo que não pagou em IRPC e em IVA, pode pagar a uma taxa bem superior e com o agravante das penalizações que isso pode acarretar. Mas, como eu disse, está previsto na lei, ainda não tem sido a prática. Nós, pessoalmente, não sabemos ainda de nenhuma situação em que tenha havido a liquidação indireta com base numa manifestação de fortuna, mas não significa que daqui a 3 anos, aqui até posso partilhar uma pequena história de quando eu comecei a trabalhar na Betoc em 2023,
deparei com a situação, por exemplo, de alguns clientes ou de alguns contribuintes, e tive conhecimento de alguns casos de empresas que liquidavam os impostos fora de prazo. E na altura até o Carlos comentou comigo, disse assim, Nádia, queres apostar que os impostos que estão a ser pagos hoje fora de prazo, daqui a 5 anos, vão começar a receber as notificações das finanças para pagar as coimas e as multas. Eu depois disse, pronto, até lá vamos ver o que é que acontece. Dito e feito, porque passado exatamente, não foi 5 anos, mas dentro do período da caducidade, praticamente muitas empresas começaram a receber notificações de coimas e de multas para pagar, respeitantes a um imposto que tinha pago fora de prazo há 3, 4, 5 anos atrás. Portanto, apesar de não ser prática, não significa que daqui a alguns anos os sócios não sejam chamados para justificar a entrega desses valores. Portanto, de modo geral, era isso que nós tínhamos para apresentar na parte dos impactos contabilísticos e impactos financeiros. Eu creio que não atingi aqui os 30 minutos, mas de qualquer forma a questão fica aqui que tem que se analisar, é que cada empresa tem que analisar com base na sua estrutura e com base nas suas necessidades qual é que será a melhor forma de financiamento societário, porque depois em termos, me imagina, quando nós vamos ao banco pedir um financiamento, a estrutura do nosso capital próprio conta muito, ou seja, a banca vai verificar se existe, se a empresa tem possibilidade ou tem possibilidade de cumprir o mapa de serviço de dívidas, qual é a economia financeira, como é que está composto a estrutura da empresa, e um dos pontos importantes, lembro-me quando foi a história do Covid, algumas medidas tinha ali como obrigação a empresa não de ter capitais próprios negativos. E os capitais próprios, muitas vezes, na nossa experiência e daquilo que nós temos visto, é algo que acaba por ser, desculpa a expressão, mas é muito maltratado em termos contabilísticos, não se dá devida atenção. E muitas vezes altera-se, imagina, tendo uma dívida significativa, porque se a empresa não tem disponibilidade financeira, o sócio também se calhar tem de pensar se faz sentido manter o valor dos suprimentos no passivo e acabar por aumentar o nível de endividamento. O que pode-se fazer é converter esse valor em prestações suplementares ou em capital social, que vai alterar drasticamente a composição e o peso da sua estrutura de capital próprio. Portanto, de modo geral, era esses pontos que nós temos por apresentar. Estamos aqui ansiosos para receber muitas perguntas, responder muitas perguntas. Muito obrigada a todos. Obrigado, Nádia, pela clara exposição. Acho que podemos então passar aqui para a parte das perguntas. Tenho, de momento, aqui 2 perguntas inscritas, ambas da mesma pessoa, da Josina Correia. Portanto, Josina, eu vou-lhe dar permissão, acho que em vez de estar eu a ler a pergunta que colocou aqui no chat, se calhar acho que é mais prático se a Josina puder, se a Joselene puder dar, se a Josina, desculpe, puder dar, fazer a pergunta diretamente, já tem permissão para falar. A Josina não está a falar, portanto, sem prejuízo dela, entretanto, poder... não está com o microfone. E agora aqui no chat. Não está com o microfone. Então vou eu fazer as perguntas. Obrigado, Josina, pelo esclarecimento. Portanto, a primeira pergunta da Josina é: bom dia, doutora Nádia. A quando da FIC 2023 foi realizada na Câmara de Comércio de Sotavento uma conferência na qual foi moderadora e foi dito que no Orçamento de Estado de 2024 estarão previstas novas regras mais benéficas para o aumento do capital social. Confirma-se? Confirma-se, e até é engraçado porque nós, quando estivemos lá a moderar, acabamos por ser surpresos porque havia um conjunto de medidas que foram apresentadas, mas que não estavam Ou seja, quando foi publicada a proposta do Orçamento de Estado, da data da publicação da proposta, a data da realização dessa conferência, houve aqui alterações na proposta que não foi socializada, mas confirma-se que haverá benefícios
que haverá regras que serão mais benéficas para o aumento de capital. E uma dessas vantagens é que no que está agora em vigor havia limitação da distribuição de dividendos durante um determinado período. E ao que parece, com base no Orçamento de Estado de 2024, essa regra já não se vai aplicar. Okay? Portanto, de momento, imagina, até só para dar aqui um enquadramento da regra que está em vigor, de momento, quando um sócio, pessoa singular ou pessoa coletiva, efetuar o aumento de capital, entrada em dinheiro ou conversão de suprimentos em capital social, mas aqui chama a atenção de que os suprimentos têm que ser suprimentos que foram realizados a partir de 2018, que é quando entrou em vigor essa regra. Portanto, suprimentos que foram efetuados anterior a 2018 não entra para benefícios fiscais. Mas imagina que em 2019 foi efetuado um suprimento, entrada em dinheiro, com um aumento de capital, o que é que se vai fazer? O valor do aumento no final do ano, no apuramento do IRPC, pode-se deduzir a matéria coletável 10% desse montante. Portanto, automaticamente vai ter aqui um impacto significativo no imposto a pagar. Se calhar, a este respeito, também vou só dar aqui uma referência muito importante, que é a necessidade de formalização através de deliberações da Assembleia Geral dos aumentos de capital social, da conversão de suprimentos, por exemplo, em prestações suplementares. Portanto, é muito importante que todas estas operações estejam refletidas em deliberações, em atas da Assembleia Geral, para que depois possam ser o correspondente suporte, o suporte legal, digamos, para as movimentações contabilísticas que se pretendem. Depois também há registros obrigatórios que têm de ser feitos e, portanto, gostava de dar essa nota, porque cada vez mais a máquina fiscal, digamos, é exigente com estes requisitos legais previstos no Código das Sociedades Comerciais, e também os contabilistas têm que ter o suporte jurídico para depois poderem refletir no balanço e etc. Portanto, todas o aumento de capital social, a conversão de suprimentos em prestações complementares, a conversão de suprimentos em capital social, etc. Portanto, tem que ter esse necessário suporte legal. Ok. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Tenho aqui uma segunda pergunta da Josina. E a pergunta é: a retenção na fonte sobre o reembolso de suprimentos é aplicável para pessoas coletivas? É aplicável. Da mesma forma, vou dar exemplo, quando se contrai um financiamento bancário e tem que se pagar o juro, o financiamento bancário não, quando a empresa tem, por exemplo, um contrato com a banca de um depósito a prazo, os juros que recebe do depósito a prazo está sujeito a uma retenção na fonte. Portanto, nós aqui estamos perante entre duas sociedades, estamos perante a banca, que é como uma pessoa coletiva, estamos perante a sociedade, que é o beneficiário dos juros. Portanto, os juros, quando é pago por efeitos de depósito a prazo, também há essa retenção na fonte. A mesma coisa acontece com a retenção na fonte dos juros de suprimentos. Portanto, entre sociedades deve existir essa retenção na fonte. E aqui o regime de retenção na fonte estipula que qualquer entidade que pague juros resultantes de suprimentos deve efetuar a retenção na fonte da taxa de 20%. Ficou claro. Eu não sei se existe mais alguma questão, não tenho mais nenhuma questão aqui na caixa do Q&A. Portanto, se calhar dava mais um minuto ou dois, entretanto, para o caso de haver alguma pergunta de última... Desculpa, Sofia, deixa-me só... Caso haja alguma pergunta de última hora, aproveito só para referir, conforme habitual, esta apresentação está a ser gravada e será disponibilizada juntamente com os PowerPoints das apresentações a quem solicitar após este webinar. Querias dizer sim? E aproveitar estes últimos minutos que ainda temos também só para fazer uma referência na sequência da menção que a Nádia fez à perda de metade do capital. Portanto, esta regra que está prevista também no Código das Sociedades Comerciais, desta regra deriva obrigações específicas
para os gerentes e para os administradores. Portanto, o artigo 43 do Código das Sociedades Comerciais prevê que os membros da administração que pelas contas do exercício verifiquem se ter a situação líquida inferior a metade do capital social, devem propor aos sócios que a sociedade seja dissolvida ou que o capital seja reduzido, peço desculpa, a não ser que os sócios se comprometam a efetuem nos 60 dias seguintes à deliberação, entradas que mantenham pelo menos em 2/3 a cobertura do capital. Pronto, portanto, isto é uma obrigação em primeira linha para a administração, que tem que acompanhar as contas da sociedade e tem que ser em primeira linha para a administração, para os gerentes, não é? Tem que acompanhar a contabilidade da sociedade e é responsável por identificar estas questões e depois imediatamente propor aos sócios alternativas, propor aos sócios soluções. E depois os sócios naturalmente ou se comprometem a reduzir ou a aumentar o capital social, ou então depois há a consequência da dissolução. Portanto, queria também aproveitar para chamar a atenção para este ponto. Ok. Obrigado, Sofia. Entretanto, eu acho que temos aqui mais uma pergunta do Éder Lisboa. Bom dia. No caso em que foi explicado que deve haver um relatório do contabilista para conversão de suprimentos em capital social, a pergunta é se esse relatório deverá ser elaborado obrigatoriamente por um contabilista independente ou não. Eu posso responder, até é engraçado, o Código das Sociedades Comerciais, quando se fala em aumento de capital em espécie, determina, é a redação, acho que eu tenho aquilo de cor, o que diz é que tem que ser um auditor certificado sem interesses na empresa. Mas nós já constatamos na prática de que o registro comercial também aceita relatórios de contabilistas. Depois não sei se a doutora Sofia também pode confirmar essa questão, porque a redação do Código Comercial o que diz é auditor certificado, mas na prática tem sido auditor certificado e contabilista certificado. E tem que ser independentes, tem que ser personagens independentes da empresa, ou seja, não pode ser o contabilista da sociedade a preparar o relatório de aumento de capital. Tem que ser uma entidade externa e sem ligação. E o Código Comercial estipula, salvo erro, acho que durante 2 anos não pode existir nenhuma relação entre esse auditor ou contabilista e entre a sociedade. Só uma nota aqui, porque o relatório só se aplica quando é realizado o aumento de capital ou realização do capital com bens diferentes de dinheiro. Quando é em dinheiro, a partida não é necessário esse relatório, porque basta, o registro comercial, basta a prova da realização da entrada. Será, nesse caso, o depósito bancário ou a transferência da verba. Mas quando é em espécie, já justifica, já exige que haja um relatório do contabilista ou de um auditor certificado. O que ele vai fazer, imagina, pode ser, imagina que vou dar uma situação em espécie, que acontece muito. Imagina que os sócios durante N anos pagou as despesas da sociedade. Isso também é uma coisa que nós não falamos aqui, mas que pode existir. Porque os suprimentos podem ser entrada ou seja, nós falamos, mas queria dar aqui exemplos. Pode ser entradas de dinheiro, o sócio entrega à sociedade um valor de 10.000 contos, mas também pode existir situações de que os sócios paga diretamente ele as faturas da sociedade. Nesse caso, em termos de balanço, vai haver uma diminuição na rúbrica de fornecedores e um aumento na rúbrica de financiamentos obtidos. Portanto, o sócio pode pagar diretamente as dívidas da sociedade, apresentar os documentos, os comprovativos dessa liquidação e contabiliza-se como suprimentos. O auditor, o que é que vai fazer o contabilista? Ele vai analisar as contas da sociedade, nomeadamente as contas de sessões suplementares ou contas de suprimentos, e vai verificar os documentos e no final vai dizer assim: eu verifiquei, analisei e constata-se que durante o período X o sócio realizou pagamentos no valor de X ou realizou entradas acrescidas de pagamento a fornecedores no valor de X e esses valores atingem um limite para o qual é pretendido para a conversão do capital social. No fundo, é essa informação que o relatório do contabilista ou do auditor vai fornecer. Já agora, só para complementar isto, pegando no que a Nádia disse, e sem querer extravasar as minhas funções de mero moderador, isto é um erro bastante comum. As pessoas tendem a confundir a questão dos suprimentos, como são entradas em dinheiro, assumem que não será necessário avaliar,
mas a conversão dos suprimentos, apesar de ter sido uma entrada em dinheiro, para efeitos de aumento de capital, é uma entrada em espécie e, portanto, carece desse relatório. Ok. Pronto, acho que não sei se temos aqui por acaso, agora começaram a cair as perguntas, temos mais duas, e dado o adiantado da hora, eu vou ter de limitar a parte do Q&A a estas últimas duas perguntas, obviamente, e conforme habitual, mais uma vez, se tiverem algumas questões para além destas, poderão sempre enviar-nos por e-mail e teremos todo o gosto em responder. Mas avançando, a primeira pergunta é da Yasmin Delgado, a quem eu também vou dar aqui permissão para falar, caso tenha microfone. De qualquer das maneiras, vou lendo a pergunta. Sabendo que a necessidade de entregar suprimentos muitas vezes é por dificuldades não tesouraria, eu presumo que seja, não sei se é uma garagem ou não, como o sócio salvaguarda o seu direito de receber o crédito, tem direito... já percebi, acho que já percebi a pergunta. Mas basicamente a pergunta aqui é como é que o sócio salvaguarda o direito de receber o seu crédito de volta em caso de insolvência da sociedade. Eu posso responder, mas esta é um dos riscos de que eu falava, que é estes regimes que o Código das Sociedades Comerciais prevê, portanto, quer para suprimentos, quer para prestações suplementares, quer para as prestações acessórias, é precisamente para regular o financiamento dos sócios à sociedade e colocá-los numa situação diferenciada dos demais credores. E isto justifica-se pelo facto de que se entende que os sócios têm particulares responsabilidades na gestão da sociedade, portanto, têm mais responsabilidade relativamente à sociedade do que os outros credores. Portanto, os outros credores, terceiras pessoas à sociedade que não têm nada a ver, podem ser fornecedores, podem ser fornecedores, podem ser clientes, que podem ser os bancos, etc. Portanto, regra geral, diria eu, a regra geral, não há forma precisamente de proteger, até porque, como nós já vimos, as garantias não são admissíveis. Portanto, não há forma de proteger em caso de insolvência, os sócios são os últimos a ser ressarcidos. Inclusive, há regras mais gravosas mesmo nos casos de insolvência, que é determinados pagamentos que tenham sido feitos podem ser resolúveis, mesmo em casos de dissolução da sociedade. Se houver um equidatário nomeado, pode resolver o que é que significa ser resolúvel. Basicamente é ser anulado esse pagamento e o sócio ter que restituir à sociedade esse dinheiro que recebeu para que possam outros credores ser pagos em primeira linha. Portanto, um sócio é um credor da sociedade mais desprotegido. E porquê? Porque se entende que tem responsabilidades acrescidas na gestão do património da sociedade, na gestão da atividade da sociedade. E, como tal, por uma questão de proteção do comércio jurídico, não pode estar na mesma linha de proteção, digamos assim, dos demais credores da sociedade. Obrigado, Sofia. Vou para a última pergunta da Jéssica Faial, que escreve que, sendo o capital social a primeira fonte de financiamento, pela qual há um prazo estabelecido para a sua realização integral, qual é a penalização quando não há realização do capital social no prazo estabelecido? Sem querer antecipar uma resposta, esta resposta poderá ser curta ou altamente extensa. Peço ou apelo ao vosso melhor poder de síntese, porque já estamos a falar da hora. E vou ser muito sintética, que é a regra geral, a primeira consequência é aquilo que se chama o sócio remisso, portanto é o sócio que não cumpre com a sua obrigação de entrada e depois, consequentemente, depois é excluído da sociedade. Portanto, naturalmente, eu diria que regra geral, e durante estes 20 anos de experiência por estas matérias, é muito poucas vezes esta situação que acontece. Porque há um acordo com se houver uma dificuldade financeira determinada, pode haver entradas diferidas, não é? Sobretudo em sociedades anónimas, como sabemos, e portanto surgir uma dificuldade financeira, a regra geral, imagino, esse acionista ia ter 20% do capital social
E está a chegar o prazo, em que só consegue realizar 10%. Regra geral, entre em acordo com outro acionista, para que o outro acionista vende determinadas ações ao outro acionista, digamos, para que depois o outro acionista possa efetuar essa aquisição dessa parte que o sócio não consegue, que o acionista não consegue realizar. Mas digamos que em última linha, o sócio que não consegue realizar a sua obrigação de entrada, portanto, vai ser excluído da sociedade. Portanto, esta é a resposta curta. Não sei se a Nádia quer acrescentar algum ponto. Deixa-me só complementar aqui em relação ao prazo de deferimento. Nas sociedades por cotas, os sócios podem deferir até 50% de capital social num prazo de 3 anos. Nas sociedades anónimas, podem deferir até 60% de capital social a ser realizado no prazo de 5 anos. 5 anos. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Cabe-me agora a função de encerrar este webinar. Carlos, eu dar-te a palavra para o anúncio final no fim. Portanto, antes de passar a palavra ao Carlos Graça, queria só agradecer a presença de todos e dizer que estamos a começar a preparar um novo ciclo que será anunciado alguns em 2024. Esperamos que o quanto antes. E até lá, desejar boas festas e boas entradas a todos os presentes. E Carlos, faço-te a função de encerrar definitivamente este ciclo. Eu estava a ver se conseguia mostrar aqui a câmara, mas vai mesmo sem câmara. Não está... Mas estão-me a ouvir, não é? Perfeitamente. Ok, muito bem. Então agradecer também, ok, acho que já tive aqui uma promoção repentina. O webinar sem um problema técnico não é um webinar, não é? Tem sempre que haver algum. Não, eu acho que o Carlos... já estás como administrador. Já está. Pronto, foi. Obrigado. Então agradecer aqui à Sofia, à Nádia e também ao Luís. Foi uma boa forma de encerrarmos aqui este nosso terceiro webinar. A ideia também aqui era expressar o nosso agradecimento e dizer que estamos disponíveis para continuar a fazer este tipo de webinars. Acho que temos recebido feedbacks muito positivos. O Luís já antecipou que próximo ano já estamos a preparar as atividades, provavelmente iremos começar com o Orçamento de Estado, não é, Luís? Será talvez Sim. O primeiro tema e depois um ciclo de webinars que está em apreciação. Eu não queria deixar apenas de referir que, dentro ainda desta temática que foi abordada hoje, não tanto no contexto das sociedades comerciais, mas mais do contexto do financiamento, nós iremos também, juntamente com a Bolsa de Valores, promover um webinar dedicado ao financiamento no mercado de capitais. Obviamente que estas questões que foram aqui todas faladas são importantes porque nós começamos a ver que há uma necessidade das empresas evoluírem em tudo o que é não só a componente de direito, mas também contabilística, não é? Portanto, vimos aqui estas duas componentes e empresas que almejam chegar a este status de poderem entrar no mercado de capitais terão de ter todas estas questões devidamente fundamentadas. Portanto, será um webinar que também iremos prover no próximo ano. Entretanto, também aproveitava para dizer que estamos a preparar aqui, juntamente com a Miranda Alliance, uma pequena informação relativamente ao compliance legal. Todas estas questões que foram mencionadas, o checklist, digamos assim, simplificado de tudo o que deve ser feito para garantir que a sociedade está a cumprir, do ponto de vista legal, todos os seus requisitos. Portanto, em breve também teremos novidades quanto a isto. Obviamente, temos aqui os especialistas e eles estarão disponíveis, conforme já foi mencionado, para depois responderem às questões, se entretanto as houverem. Posto isto, agradeço mais uma vez e desejo a todos um Feliz Natal, um ótimo ano novo. Estaremos por aqui. Até breve, obrigado. Obrigado a todos. Obrigada a todos, boas festas e ficamos à disposição.